Hoje a gente vai falar sobre interferência. Bom, você já deve ter ouvido falar alguma vez na sua vida sobre essa palavra, interferência. Por exemplo, estou escutando rádio e eu escutei alguma interferência, algum ruído na frequência do rádio, né? Alguma coisa que de certa forma interagiu ou atrapalhou ali a frequência que estava sendo emitida. Bom, isso é fato, isso realmente é algo parecido com isso que acontece, mas como que isso acontece? Como é que uma onda interfere na outra e de que maneira? Vamos ver aqui, ó. A definição é o seguinte: a interferência é algo que pode aumentar ou diminuir a amplitude como resultado da sobreposição de duas ou mais ondas. Ou seja, você tem dois tipos de onda e de alguma maneira, a hora que elas se juntam, se sobrepõem uma na outra, ou pode acontecer um aumento de amplitude como resultado final, ou a diminuição da amplitude. Até, por exemplo, a onda pode desaparecer completamente, o efeito da onda é resultado dessa sobreposição, ou ter um aumento, ela pode aumentar até duas vezes mais a intensidade do sinal dela, dependendo de como essa sobreposição acontece. Então isso é interferência. Quando duas ou mais ondas de certa forma se misturam, né? Essa sobreposição significa que elas se misturam, se juntam, e o resultado disso é um aumento ou diminuição da amplitude. Em consequência, obviamente, né, o aumento da energia ou diminuição da energia que elas transmitem ao final. Vamos ver um esqueminha para a gente ver como que acontece esse fenômeno da interferência. Então, olha só, eu coloquei aqui uma linha azul e nas duas extremidades eu coloquei um pulso de onda azul e outro pulso de onda amarelo. Observe que os dois pulsos foram gerados na mesma direção. O pulso azul e o pulso amarelo estão direcionados para cima. Então, se essas ondas estiverem a caminho, como se fossem em rota de colisão, o que vai acontecer? A hora que elas se juntarem, como os dois pulsos estão para cima, é como se acontecesse uma espécie de somatório de forças, ou um reforço ali na energia das duas. Elas vão se juntar e o resultado vai ser então uma onda com uma amplitude maior, né? Você pode pensar, por exemplo, duas pessoas tentando empurrar o objeto na mesma direção. Você vai ter uma somatória de forças, vai ficar mais fácil de empurrar o objeto. Então a força resultante será maior. É bem parecido com o que acontece aqui. As duas ondas estão com o pulso na mesma direção. Quando elas se juntam, formam uma onda, né, uma única onda, com a soma, né, dessas energias, né, que as duas têm. Por quê? Porque os pulsos estão agindo na mesma direção. Então, quando elas se juntam e ocorre esse aumento de amplitude, a gente chama isso de interferência construtiva, né? Construtiva pelo sentido de que elas se juntaram e aumentou o efeito, então por isso construtivo. Mas pode acontecer o contrário. Então olha só, vou colocar aqui novamente o desenho das ondas, mas se você observar agora, o pulso de onda amarelo ele está na direção oposta ao pulso de onda azul. Então, quando essas ondas entrarem em rota de colisão, vai acontecer um efeito semelhante, né, da somatória de força, só que como uma está puxando para um lado e a outra para o outro, você pode imaginar novamente a situação de um objeto onde uma pessoa está tentando empurrar e a outra está tentando puxar. O que vai acontecer? Provavelmente o objeto não vai sair do lugar. Então, ou seja, esse efeito vai ser anulado. A mesma coisa acontece aqui, quando elas se juntam, o efeito da onda resultante é uma onda com amplitude bem menor ou praticamente nula, dependendo do tipo de intensidade que cada uma tiver. Então, nesse efeito, quando elas se juntam, a amplitude praticamente some. Então, a gente chama isso de interferência destrutiva, porque você destrói o efeito que aquela onda iria causar por conta de um efeito reverso. Então, isso é interferência destrutiva. Só recordando aqui então, a interferência ela aumenta ou diminui a amplitude como resultado da sobreposição de duas ou mais ondas. E você pode ter interferência construtiva, que é quando ocorre um aumento da amplitude, ou interferência destrutiva, quando diminui a amplitude. Você já deve ter se deparado alguma vez na sua vida com um carro de som que passa na sua rua e por algum motivo as janelas ou algum objeto dentro da sua casa vibra, conforme o som que é emitido desse carro. Ou então, em alguma situação, alguma máquina trabalhando bem longe da sua casa, vibrando no terreno,
Mesmo estando longe, mesmo você quase não ouvindo o barulho dela, mas essa vibração ela se transmite e alguma coisa na sua casa também sacode. Também já deve ter ouvido falar que ruídos, né, alguns tipos de ruído podem estourar vidros, né, taças ou outras coisas assim. Bom, todos esses três fenômenos que eu coloquei aqui, essas três situações, acontecem por conta de um fenômeno chamado de ressonância. É isso que a gente vai ver agora alguns detalhes. Então, a ressonância, ela acontece por conta que todos os objetos, todas as coisas ao nosso redor, são feitas de moléculas, né? E essas moléculas elas sempre estão vibrando, elas nunca estão paradas, estão vibrando. E essa vibração ela ocorre naturalmente, a gente chama de frequência natural de vibração. Então, se de alguma maneira alguma onda incidir sobre essas moléculas ou sobre esse material e que tenha a mesma frequência de vibração natural do objeto por um tempo prolongado, esse objeto ele vai absorver de uma quantidade muito grande de energia e vai aumentar a amplitude dele de vibração. Vai começar a aumentar, e dependendo da intensidade, ele pode até se romper por conta dessa vibração. Então, isso que é ressonância. É quando você transfere uma energia com a mesma frequência natural de oscilação daquele objeto, e isso resulta no aumento de amplitude. Ele pode aumentar até o ponto do objeto se quebrar. Então, se você acertar a frequência correta, você pode aumentar grandemente a amplitude de vibração de algum objeto, e dependendo do tipo de frequência, você pode até fazer ele quebrar igual a taça. Nesse caso, a gente está falando, né, de uma ressonância mecânica, mas ela pode acontecer de várias maneiras, né? Igual eu vou comentar um pouquinho sobre a ressonância magnética, mas o efeito é o mesmo. Falou em ressonância, eu quero que você lembre que é uma forma de você transferir energia através de uma onda que faz com que a oscilação do objeto, a oscilação natural dele, seja amplificada através dessa frequência. Então, para você conseguir fazer isso, você precisa saber qual é a frequência natural de vibração do objeto. Por isso a dificuldade de você fazer ressonância com alguns tipos de objeto, porque é difícil você saber essa frequência. Mas, em algumas situações, ela acaba acontecendo até de uma maneira aleatória, sem a gente esperar. Por exemplo, tem até alguns vídeos na internet dessa ponte, chamada Ponte de Tacoma. A Ponte de Tacoma ela foi construída há muito tempo atrás, e se você observar aqui na foto, né, ela está caindo, está se despedaçando. Bom, a Ponte de Tacoma caiu por conta da ressonância do vento que passava na região, que coincidiu com a frequência natural de vibração da ponte. Naquela região, o vento ele não era tão forte, mas ele soprava e parava na mesma frequência de oscilação natural da ponte. Isso aos poucos foi aumentando a amplitude de vibração de todo o concreto, de toda a estrutura da ponte, até que a ponte veio a cair, né, por conta então da ressonância. Então a ressonância ela pode derrubar até coisas muito grandes se você conseguir é, é, casar aí a frequência de ressonância que você está emitindo com a frequência do material. Uma história muito parecida tem até nos livros da Bíblia, né, que são os muros de Jericó. Conta a história que Josué colocou o povo de Israel para marchar ao redor dos muros de Jericó, que eram muros bem altos, né, de uma cidade. E esses muros ele conseguiu fazer então esse efeito apenas com o povo marchando e fazendo barulho ao redor desses muros. Durante vários dias eles ficaram ali fazendo barulho, e esse barulho então provocou o efeito de ressonância. Vou estar usando com vocês o simulador do FET Física para ressonância. Então olha só, nessa situação ele tem uma massa presa a uma mola, e essa mola por sua vez está presa a um sistema que oscila para cima e para baixo para transmitir vibração para essa mola. Então aqui embaixo a gente pode ajustar a frequência que a gente vai colocar no aparelho, e conforme essa frequência a gente vai tentar encontrar aqui a frequência de ressonância do sistema. Então olha só, vou ligar aqui ele com 3 Hz. Então vocês percebem, ele sacode para cima e para baixo, mas ele não tem um grande aumento de amplitude ali na vibração do objeto azul. Vou colocar outra frequência aqui, vou colocar 2 Hz. Percebo que com 2 Hz já deu uma pequena diferença na oscilação do objeto azul. Vou colocar 1 Hz. Olha só, com 1 Hz o objeto começa a oscilar com uma amplitude muito maior. Isso significa que essa é a frequência natural de ressonância desse objeto. Então,
ele consegue aumentar essa amplitude, absorver essa energia, porque a gente conseguiu descobrir então qual é a frequência natural de vibração desse objeto. Então isso aqui é ressonância. Bom, o que tem a ver isso com a ressonância magnética, né? O que tem a ver esse efeito de ressonância com a ressonância magnética? Bom, a gente sabe que a ressonância é quando você emite uma frequência, na frequência natural de uma vibração, e o objeto começa a sacudir de uma maneira mais intensa. Então, olha só, dentro do nosso corpo existem várias moléculas e algumas delas funcionam como se fossem ímãs, né? Não se você tem a capacidade tão intensa de um ímã de atrair, por exemplo, um metal, mas tem algumas moléculas que têm uma propriedade magnética, como se fosse um ímã dentro do nosso corpo. O que acontece? Se você emitir a frequência correta, é capaz de você sacudir essa molécula. Então, como é que funciona o exame de ressonância magnética? Tem um aparelho que emite uma frequência de ondas magnéticas, né, ondas eletromagnéticas, sobre o nosso corpo. Vou colocar aqui o efeito. Ó. Então, essas ondas passam através do nosso corpo, e quando elas passam através dessas moléculas, elas, através da ressonância, fazem as moléculas sacudirem. Quando essas moléculas sacodem, né, se você sacudir qualquer ímã, ele vai emitir uma frequência também de onda eletromagnética. Qualquer ímã que você pegar e sacudir, ele emite onda eletromagnética. Então, se você emitir frequência nesse ímã, ele vai sacudir e vai emitir uma frequência de novo. Dependendo do tipo de molécula, por exemplo, se é uma célula cancerígena ou se é uma célula do próprio corpo, eles emitem frequências diferentes. Então, essa frequência é emitida conforme ele sacode e ela é captada por um aparelho. E o aparelho vai detectar essa frequência e dizer, por exemplo, se é uma frequência vinda de um tipo de molécula ou de outro. Então, você pode ter uma frequência vinda de outro tipo de molécula que não seja do corpo humano, né, natural, né, do corpo, ou pode ser uma célula cancerígena, pode ser uma outra doença, e o aparelho vai detectar então conforme a frequência que está sendo reemitida por essa molécula. Então, é assim que funciona o exame de ressonância. Um aparelho emite frequência no nosso corpo. Vou voltar aqui, ó. Então, esse de azulzinho aqui, ó. Esse de azulzinho seria a frequência que é emitida sobre o nosso corpo, e um outro aparelho capta então qual é a frequência que o nosso corpo manda de volta através da ressonância.